Agora, pai, mãe, vô e vó também, todo mundo acompanha aí esse assunto. A Raquel Brito, influenciadora que precisou deixar a fazenda por causa de problemas de saúde, gente, ela teve falas muito polêmicas durante o tempo que ficou no programa. Você está sabendo? Eu vou te atualizar, escuta essa. Uma dessas falas repercutiu muito aqui fora. Ela afirmou que nunca usou preservativo na vida. Raquel disse o seguinte, abre aspas, desde que perdi a minha virgindade, nunca tomei remédio, nunca tive nada, nunca usei camisinha na minha vida, não gosto, fecha aspas. E aí, quando os outros peões perguntaram como ela fazia para se proteger, ela disse que ora e acredita, não tem outro jeito, né? Vou rezar e vou acreditar. Mas, gente, por favor, os especialistas alertam, é uma fala totalmente equivocada. Inclusive, a baixa adesão dos jovens ao preservativo é motivo de preocupação da Organização Mundial de Saúde. Um estudo da OMS mostra que o uso de preservativos entre jovens sexualmente ativos diminuiu significativamente e nos últimos anos. O percentual de adolescentes que usaram preservativos durante a última relação sexual caiu de 70% para 61% entre os meninos e de 63% para 57% entre as meninas. Isso foi uma pesquisa ali, né, de acordo com os dados levantados entre 2014 e 2022. O relatório também destaca que 30% dos adolescentes tiveram a última relação totalmente desprotegidos, ou seja, sem nenhum método contraceptivo. Esse vai ser, inclusive, o nosso assunto do quadro. E aí, doutor, participa com a gente. Tá aqui o nosso WhatsApp. Eu quero seus comentários. Você conversa sobre esse assunto com seus filhos. É importante ter esse diálogo. Vem cá. Ela está aqui já, ó, esperando a gente. A doutora Lorena Baldotto, ela é ginecologista, também é sexóloga. Obrigada, obstetra. Obrigada, doutora, pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde, viu? Boa tarde, Roberta. A gente também recebe aqui a Clislaine. Ela é mãe, né? Tem adolescente em casa, não é isso? Fala com a gente no microfone. Sim, sou mãe, tenho um adolescente em casa, 2 adolescentes, um menino e uma menina. E de que forma que esse assunto te preocupa? Então, esse assunto me preocupa muito, porque na minha época era muito assim, era um tabu, né? Meus pais nunca conversaram, abordaram esse assunto comigo. Eu casei muito jovem, casei com 16 anos. Então, eu tive meus filhos, querendo ou não, muito cedo. Eu tive o meu primeiro filho com 17 anos. E dessa forma, eu busco não repetir o erro, né? E até mesmo foi um erro, mas um erro inocente, porque eles não sabiam da importância de dar essas instruções. Então, hoje eu converso com meus filhos, isso me preocupa porque eu quero que eles tenham um futuro, eu quero que eles construam ali os objetivos deles, os sonhos deles. E talvez uma gravidez indesejada, no momento errado, né? Não está ali tendo ali os cuidados, até porque muitas vezes não tem esse saber, que hoje a gente ainda tem internet, na minha época não tinha, né? Então hoje busca ali no Google, acha tudo. Mas mesmo assim, se não tiver uma instrução ali do que fazer, de como proceder, ou até mesmo proibições, no caso de muitas vezes privativas, né? Privar aquela criança, aquele adolescente de estar buscando esse conhecimento e até mesmo se prevenindo, isso sim pode gerar um transtorno muito maior. Então isso me preocupa muito em estar ali o tempo todo conversando com os meus filhos, tendo esse companheirismo de ser amiga, de ouvir, de instruir e não errar como eu não tive essa instrução, eu não quero errar com eles, de não dar essa instrução para eles. Doutora Lorena, a gente trouxe aí números que chamam muita atenção, alarmantes, né, em relação a esse comportamento dos jovens que estão deixando de usar preservativo. O que está por trás disso, desse comportamento? O que está mudando que a gente não está reforçando? O que? Os pais precisam reforçar? Onde que a gente está falhando? Vale lembrar, Roberta, que há uma diferença entre método contraceptivo e métodos que vão evitar que essa pessoa tenha uma DST. O único método contraceptivo que é utilizado também para prevenção de doença sexualmente transmissível é o preservativo, a camisinha, tanto feminina quanto masculina.
a feminina não pegou muito na moda, não, porque dá muito trabalho de usar. Mas o anticoncepcional, ele não previne a DST, ele não previne a doença sexualmente transmissível. E o que acontece? Cada vez mais cedo, as crianças, os adolescentes, eu falo que é criança porque muitas vezes, 15 anos para mim, às vezes tinha que estar brincando de boneca ainda, mas tudo bem. Está começando a utilizar o método cada vez mais cedo, elas utilizam cada vez mais cedo e acabam perdendo o medo de contrair, né, doenças sexualmente transmissíveis através do ato sexual sem estar preocupada mesmo com pegar uma coisa mais séria, né? Infelizmente, e aí, isso às acontece. vezes, o pai e a mãe não conversam, vai fazer de qualquer jeito, vai fazer, porque a gente não está aqui discutindo, tá? Se eu deixo ou se eu não deixo, porque isso aí é uma decisão que, se a adolescente decidir, está decidido, aí já é tarde demais. Então, a gente precisa entender que essa conversa, ela tem que ser preventiva, doutora. Exatamente. As pessoas, elas acham que quando a gente fala de educação sexual, a gente está incentivando a sexualidade. E os estudos mostram que quanto mais informação esse adolescente tem, mais ele atrasa o processo, o início da descoberta sexual. E isso acontece justamente devido a toda essa preocupação, que muitas vezes, se ela for, como ela falou, num tom proibitivo, vai fazer escondido, vai fazer com culpa, vai acabar se correndo risco à toa, né? Vai acabar correndo um risco desnecessário. E isso vai acontecer você querendo, você não querendo, porque o adolescente ele não vai te contar, ele não vai contar para os pais tudo, principalmente quando não tem abertura ou quando isso é algo que é muito proibitivo. Aqui tem um relato muito interessante de uma pessoa que diz: eu nunca fui orientada, eu tive meu filho com 17 anos, conversei com o meu filho, ele falou que não gosta muito de falar nesses assuntos. Mas ele falou que era virgem, mas tem medo de pegar doença e que usaria, não quer filho cedo. Como que a gente conversa sobre esse assunto com os filhos? Já aproveitando o seu lado também sexóloga, doutora. Eu acho engraçado que o pessoal chega lá no consultório falando assim: doutora, eu vou levar meu filho lá, você se vira para conversar com ele. E não é muito bem assim, porque a pessoa ela tem que estar buscando aquela orientação. E muitas vezes o adolescente, vocês já foram adolescentes, a gente sabe que muitas vezes ele acha que sabe tudo, ele acha que sabe mais que todo mundo. Isso é uma característica que é da fase. Então, desde da fase que a criança, que o adolescente começa a ter esse desenvolvimento, é interessante o adulto, o responsável, estar sempre questionando, está sempre perguntando, sabendo, o que você entende disso? O que você acha dessa questão? O que você faria nessa situação? Até para poder trazer essas questões um pouco mais para perto. Geralmente, a gente faz o contrário. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, não pode fazer assim, assim, assado. E aí, acaba trazendo mais um afastamento do que uma aproximação. E eu vejo como muito importante, muito necessário, realmente essa questão da educação sexual, da pessoa entender qual que é a consequência. Porque a gente está numa fase, numa sociedade que a gente pode tudo, todo mundo pode tudo, mas qual é a consequência disso? Então, assim, ao mesmo tempo que a mulher ela teve todo um desenvolvimento sexual dela, a gente teve os anticoncepcionais que trouxeram uma certa liberdade, a gente também tem que pensar qual é a consequência disso, né? Liz, fala pra gente, como é que você lida com esse assunto com os seus filhos? Essa conversa rola abertamente e eles trazem as verdades para você também? Você sente que rola essa conversa de uma maneira bacana? Sim, sim. Eu busco ali, tá o tempo todo perguntando, né, sobre como que está sendo o dia deles, se eles estão interessados ali, tem alguma paquera ou algo do tipo. Eu deixo bem aberto para os meus filhos de que eu sou mãe, eu sou amiga, eles me respeitam como mãe, mas também me consideram como uma amiga que tem confiança de estar lidando com esses assuntos, né? Então, o que acontece? A gente tem um diálogo muito aberto, a gente tem um diálogo, assim, de parceria mesmo, e eu sempre falo com eles. O erro que eu cometi,
eu dou de exemplo para vocês. E se uma mãe fala, a mãe ela tá ali para poder instruir a não errar o que ela já pode ter errado ou pelas experiências mesmo que ela teve. E eu sempre falo também com minhas amigas, que seja, eu não tenho a liberdade de falar com meus filhos. Faça igual a doutora falou, né? Que tem mãe que te procura, né, doutora, para falar ali sobre esse assunto com o filho, porque não consegue, pelo tabu mesmo da criação, pelo tabu de estar abrindo o jogo ali, falando, né, abertamente sobre esse assunto. Então, procura um profissional, procura uma ginecologista, que seja um psicólogo, né? Procure um profissional da área da saúde que vai conseguir explicar ali e conversar e ganhar aquela confiança também daquele adolescente, né? Para que ele consiga se abrir e realmente tenha as instruções da forma correta. Só lembrando, tá, gente? Não estamos aqui, pelo amor de Deus, longe disso, incentivando, não. Muito pelo contrário. A gente quer que a gente leve esse diálogo, essa discussão para dentro de casa, que você consiga ter essa proximidade com os seus filhos e eles também com vocês. Por quê? Se a gente não tocar nesse assunto, o que vai acontecer? Na hora que acontecer com eles, de repente eles não vão ter todas as orientações que precisariam. Aí, às vezes, vem ou uma gravidez indesejada, ou pode vir ainda casos de doenças, né? Então, a gente precisa realmente ter um bate-papo preventivo. Tem uma mãe aqui que pergunta, Roberta, eu gostaria de saber com a doutora a partir de qual idade eu posso estar abordando esse assunto com a minha filha. Eu tenho uma de 10 anos, eu fico constrangida de falar sobre isso. Às vezes, ela me perguntar coisas e aí já desconversei. Roberta, você tem noção que já tem estudo que fala que a criança ela já tem contato com essas questões de sexualidade a partir de 7 anos de idade? Então, a filha dela tem 10 anos, ela não vai saber, obviamente, todos os detalhes. Mas é interessante o pai ou o responsável chegar para a criança e abordar ela de forma para entender o que ela entende. E, a partir do que ela entende, você ir corrigindo. Às vezes a pessoa fala assim, ai meu Deus, eu vou ter que fazer uma aula com essa criança. Não, conversa com ela, fala assim, olha, o que está acontecendo? Isso aqui está acontecendo com você? Está acontecendo dessa forma? A gente tem diferenças entre, né, os meninos e as meninas têm a questão da menstruação, a menina vai fazer 10 anos, então está numa fase legal para poder abordar esse tipo de assunto. É importante, desde da fase que eles começam a perguntar da onde que eu vim, como é que eu nasci. Você já trabalhar a forma... Como é que você acha que você nasceu? Entende? E aí você vai trazendo para a criança de acordo com o que ela entende para aquele momento, né? E, às vezes, as pessoas acham... E é tabu mesmo, você vai ser escandaloso a forma como eu vou trabalhar, mas a gente tem... ferramentas, instrumentos para poder trazer isso, e é sempre legal você respeitar o que essa criança entende, buscar compreender o que ela entende e ir corrigindo a partir daí. Ouça, né? Quando a gente fala do diálogo, nem sempre é só a gente falar, ouvir também. Vamos ouvir, gostei dessa dica. O que você entende sobre esse assunto? E a gente vai ajustando. Obrigada, doutora Lorena Baldotto, pela sua participação aqui com a gente. Viu? Sempre maravilhosa. Obrigada também, Clis. Muito obrigada pelo convite. E dá um beijo nas crianças. Com certeza. Tá bom?